Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Os motores dos ônibus rodoviários Mercedes-Benz O500 produzidos no Brasil na fábrica de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, seguem dando mostras de sua notável qualidade, robustez e durabilidade. Um novo destaque foi registrado na Guatemala, país na América Central. Trata-se de um motor OM457LA da empresa Litegua, que atua nos segmentos de transporte rodoviário e turismo, o qual atingiu a marca de 2 milhões de quilômetros percorridos sem precisar de manutenções corretivas. Esse motor equipa o chassi O500 RS1636 com carroceria Marco Polo G6 para 46 passageiros que opera na rota da cidade de Guatemala até a região de Izabal. O modelo foi vendido à Litegua em 2006, realizando desde então apenas manutenções preventivas e revisões regulares. Ou seja, essa alta quilometragem foi alcançada sem precisar abrir o motor para qualquer tipo de reparo. Produzidas pela Mercedes-Benz do Brasil para o mercado interno e exportado para cerca de 50 países, os motores da família OM400 têm longa tradição nos segmentos de ônibus e caminhões pesados, por toda a sua qualidade e longa vida útil. São mais de 30 anos de produção na fábrica de São Bernardo do Campo, sempre evoluindo e recebendo atualizações e aperfeiçoamentos para continuar assegurando eficiência e confiabilidade aos clientes. Nessas mais de 3 décadas, os motores pesados da família OM400, produzidos no Brasil, também foram fornecidos para unidades da Mercedes-Benz Trucks na Alemanha, Estados Unidos e México, destacando-se pelo excelente desempenho, baixo consumo de combustível e emissões compatíveis com as legislações ambientais de cada país. A alta quilometragem obtida pelo motor OM457LA do modelo O500RS1636 da Litegua foi motivo de celebração por ocasião de uma visita de executivos da empresa à fábrica de São Bernardo do Campo. O grupo esteve no Brasil a fim de fortalecer o relacionamento e conhecer a linha de produção 4.0 de chassis de ônibus da Mercedes-Benz no Brasil, a mais moderna do setor e referência em inovação, tecnologia, internet das coisas, logística, ergonomia e qualidade de vida no trabalho. A satisfação do cliente com os ônibus rodoviários da marca Mercedes-Benz foi reafirmada por Oscar Guerra, proprietário da Litegua. Segundo o executivo, o sucesso obtido pela Litegua se apoia nas revisões programadas e no treinamento que o grupo concede aos seus motoristas. A Litegua conta hoje com cerca de 200 ônibus em sua frota, dos quais 80% são da marca Mercedes-Benz. O juiz substituto da 6ª Vara Federal Civil em Brasília, Manuel Pedro Martins de Castro Filho, atendeu parcialmente a ação movida pela Anatrip e determinou que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não apreenda como clandestinos os ônibus das empresas filiadas à entidade por seções e seccionamentos não autorizados. Além disso, sanções com multas e demais restrições como esta classificação para estes casos especificamente também não podem ser aplicadas nestes casos. Os veículos apreendidos entre os dias 16 de novembro e 20 de novembro de 2023, nestas condições terão de ser liberados e as sanções canceladas. Em torno de 10 veículos foram retidos. Cabe recurso por parte da NTT. Mas atenção, a decisão traz algumas especificidades. A NTT fica proibida de multar e apreender como transporte clandestino no caso de seccionamentos e seções não autorizadas a essas empresas, mas pode continuar fiscalizando este tipo de prática. O que não pode ocorrer é classificar essas empresas por práticas clandestinas, mas as sanções por seccionamentos e seções sem autorização podem continuar. Para não ser enquadrada como clandestina em casos de seções e seccionamentos não autorizados, a empresa deve ter o TAR, Termo de Autorização de Transporte Rodoviário, Licença de Operação, e o TAF, Termo de Autorização de Fretamento para a linha. Isto é, a empresa e a linha devem ser regulares. Não é um liberou geral. Assim, não é que a empresa pode fazer os seccionamentos ou seções sem autorização.
A companhia que faz isso continua sujeita a sanções, só que ela não pode ser tratada como clandestina desde que tenha a licença operacional TAR e TAF, como a NTT tem feito de acordo com o que alega a Anatrip. Entre os casos associados estão empresas como Catedral, Solimões, Nobre, Real Expresso, Rápido Federal, Real Expresso, Azatur, Grupo Brasileiro, JS Log, Taguatu, Expresso de Prata, Chavante, Januária, entre outros. Foi autorizado pela Justiça de São Paulo o início dos leilões de bens, imóveis e ônibus do Grupo Itapemirim, que teve falência decretada em 21 de setembro de 2022. A decisão do juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, foi publicada nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, e traz as seguintes datas para o início dos diversos lances. O primeiro leilão tem como início no dia 19 de dezembro de 2023 e término no dia 5 de fevereiro de 2024. Já o segundo leilão tem início no dia 5 de fevereiro de 2024 e término no dia 20 de fevereiro de 2024. E já o terceiro leilão tem início no dia 20 de fevereiro de 2024 e término no dia 6 de março de 2024. As datas podem variar de acordo com os bens. Vistos, reconsidera o item 3 de decisão de folhas 2696, folhas 2697/2698 e 2699/2732. Acolhe as datas apontadas para a realização de leilão. Primeiro leilão com início no dia 19 de dezembro de 2023 e término no dia 5 de fevereiro de 2024. E o segundo leilão com início no dia 5 de fevereiro de 2024 e término no dia 20 de fevereiro de 2024. E o terceiro leilão tem como início no dia 20 de fevereiro de 2024 e o término no dia 6 de março de 2024. Ressalta-se que o NCPC não exige mais o prazo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão, assim como não há obrigatoriedade de publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, bastando sejam cumpridas as formalidades constantes dos artigos 886 e 887 do aludido diploma legal. Nos termos do artigo 142, inciso 7 da Lei nº 11.101/055, devem as fazendas públicas e o Ministério Público ser intima-se. A decisão atende pedido no processo da administração judicial, a EXM Partners. Quanto aos imóveis, um dos destaques é o conjunto industrial no Parque Rodoviário Itapemirim, avaliado em 116 milhões de reais. Em relação aos ônibus, há veículos dos mais variados valores. Se destacam alguns históricos, como o Caio Bela Vista Urbano Mercedes-Benz OF 1113-1968, com valor inicial de R$ 50.400, e um Ciferal do tipo dinossauro, ônibus Mercedes-Benz O355-1981. Os lances são pela empresa Mega Leilões, e podem ser efetuados lances por lotes de bens ou individualmente. Passa a funcionar a partir desta sexta-feira, dia 24 de novembro, o guichê da empresa de ônibus interestaduais Nova Itapemirim na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Assim, quem mora no município e em cidades vizinhas pode passar a comprar as passagens diretamente no local. Os canais virtuais como o site e aplicativo da Nova Itapemirim e os buscadores de passagens continuam como opções de compra de bilhetes. Com a reativação do espaço que estava fechado em razão da falência do Grupo Itapemirim na antiga administração, a rodoviária passa a contar também com os serviços de recebimento e envio de encomendas pela Nova Itapemirim. Pela rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, passam linhas operadas pela empresa como Afonso Cláudio São Paulo e Cachoeiro de Itapemirim a São Paulo. Nos próximos dias serão retomadas as linhas Cachoeiro de Itapemirim a Rio de Janeiro e Cachoeiro de Itapemirim a Niterói. A empresa Nova Itapemirim, que opera por meio de arrendamento judicial as linhas que eram prestadas pelas viações Itapemirim-Caiçara, diz que vai colocar nas operações em todo o país mais de 40 ônibus de 2 andares, com a categoria leito-cama somando 120 veículos, e até o mês de dezembro promete que serão 40 linhas reativadas.
A empresa Expresso Transportes, que opera o trecho Goiânia-Castanhal, acabou condenada a pagar uma indenização de R$ 5.000 por ter atraso a viagem em quase 24 horas, como informa o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A passageira comprou a passagem para embarcar às 5 da tarde do dia 12 de julho de 2022 e chegaria ao destino final às 5 horas da manhã do dia 14 daquele mês. De acordo com a cliente, um ônibus no problema na cidade de Araguá, em Goiás, atrasou a viagem em 21 horas. No processo contra a empresa de ônibus, a cliente informa que chegou ao destino às 2 horas da manhã do dia 15 de julho. Cabe recurso da decisão. O transporte público da cidade de Jales, no interior de São Paulo, entrou em clima de Natal e teve um de seus ônibus decorados para a celebração. O veículo iluminado começou a circular pelas ruas na cidade nesta quarta-feira, dia 22 de novembro, e continuará em atividade até o dia 22 de dezembro. Segundo a diretora do Departamento de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Jales, Beatriz Ernesto Faile, o ônibus iluminado irá revezar entre as 4 linhas da cidade, atendendo um por dia e circulando entre das 6 da tarde às 9 da noite. O prefeito de Jales, Luiz Henrique Moreira, foi o responsável por pedir o ônibus iluminado, que fará parte da celebração de Natal da cidade, ao lado de ruas decoradas e programação de fim de ano. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um trem e um ônibus bateram na tarde desta última sexta-feira, dia 17 de novembro, no SA, na região administrativa do DF. A NTT vai apurar as causas do acidente. Imagens do exato momento do acidente mostram que um ônibus da aviação Marechal atravessava a linha quando foi atingido por um trem de carga. Uma passageira morreu e ao menos outros 5 passageiros tiveram de ser socorridos ao hospital de base. O ônibus passava a linha em baixa velocidade. A aviação Marechal diz lamentar e que vai colaborar com as apurações. Por meio de nota, a NTT lamentou a vítima fatal do acidente e disse que já assinou a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. responsável pela malha férrea do Distrito Federal para apresentar um laudo apontando as causas do ocorrido em 30 dias. Porém, a agência entende com base em análise prévia que houve desatenção do motorista do ônibus no acidente. A CIMOB, Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, divulgou nota solidarizando-se com os envolvidos no acidente, dizendo que vai aguardar o resultado das investigações para esclarecer os fatos. Nesta última quinta-feira, dia 16 de novembro, imagens mostraram uma cena inusitada protagonizada por um motorista de ônibus municipal de São Paulo. Com um copo descartável, o homem recorre da sarjeta para encher um reservatório de resfriamento do motor do Curitiba, que atendia a linha 3063, Guianazes Terminal São Mateus. Em nota, a SP Trans comunicou que acionou a concessionária Metrópole tão logo teve conhecimento do conteúdo do vídeo e pediu esclarecimentos. A SP Trans também orientou a concessionária a aplicar as medidas cabíveis com relação ao seu funcionário. A Aviação Metrópole Paulista, que gerencia a linha em questão, informou que tomou conhecimento do fato. Um ônibus rodoviário que saiu de São Paulo e seguia viagem para Foz do Iguaçu quase tombou na altura do quilômetro 588 da BR-277 em Cascavel na noite do último sábado, dia 18. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, apesar do susto, não houveram feridos. O acidente ocorreu após o motorista acessar o acostamento da rodovia, a roda traseira ficar presa na canaleta. Agentes do DER acabaram acionados para o local, realizando a sinalização e posteriormente a retirada do veículo. Um acidente envolvendo 2 ônibus, um da aviação Eucatu e o outro da aviação Ouro e Prata, acabou deixando ao menos 4 pessoas feridas na manhã deste último domingo, dia 19, na rodoviária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com passageiros, o acidente ocorreu quando um dos ônibus seguia de ré e acabou batendo no outro Curitiba. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local. Entre os feridos, uma idosa teve um dos dentes quebrados com o acidente. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades.
Um acidente com um ônibus que operava a linha municipal deixou uma pessoa ferida na manhã desta última sexta-feira, dia 17, na rua Hipólito de Camargo 100, no bairro de Guianazes, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, 4 viaturas acabaram deslocadas para o local do acidente. Uma mulher de 28 anos, que não teve identidade informada, apresentou dores na região lombar e acabou levada ao PS de Guianazes. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro segue com a Operação Verão neste último domingo, dia 19, passou a abordar vários coletivos que estavam com destino a Copacabana e demais bairros na zona sul do Rio de Janeiro. Neste último domingo, foi realizada a 28ª Parada do Orgulho LGBTI+, e a corporação está com um efetivo reforçado na região. No último sábado, dia 18, um ônibus da empresa Brasil-Lisboa, que fazia a linha 474 Jacaré-Copacabana, teve parte do teto danificado por menores e janelas quebradas. Um acidente com um ônibus articulado que operava a linha Inter 2 chamou a atenção na madrugada deste último domingo, após o coletivo derrapar na rua Nivaldo Braga, no bairro Capão de Imbuia, em Curitiba, no Paraná. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu devido à presença de óleo na pista. Apesar do susto, não houveram feridos. A Prefeitura de Curitiba informa que medidas estão sendo tomadas para garantir mais segurança viária na cidade. A administração municipal orienta os motoristas para que estejam atentos às condições das vias, principalmente em dias de chuva. Um ônibus da empresa de transporte rodoviário de passageiros Eucatu pegou fogo na tarde deste último sábado, dia 18, em Minas Gerais. O incêndio ocorreu no quilômetro 359 da BR-262, entre as cidades de Juatuba e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um veículo, um Paradiso G6, era considerado icônico porque tinha adesivação que remetia à pintura histórica da empresa Eucatu. Na parte inferior, havia inscrição desde 1964, remetendo ao início da empresa. Fazia a rota entre Jataí e Belo Horizonte quando as chamas começaram. Não há informações sobre feridos. Um ônibus da empresa Ava Turismo acabou tombando na manhã desta segunda-feira, dia 20 de novembro, na altura do quilômetro 678 da BR-040, entre Ressaquinha e Carandaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido Barbacena e não havia passageiros no coletivo. O motorista do coletivo, identificado como Luiz André Pereira de Andrade, 48 anos, morreu no local. Um segundo motorista que seguia no ônibus teve ferimentos e acabou socorrido. Agentes da concessionária Via 040 e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo uma moto modelo CG-125 e um ônibus rodoviário acabou deixando um morto na noite deste último domingo na rodovia estadual PI-301 na zona rural de Luiz Correia, no Piauí. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Piauí, a vítima acabou identificada como Antônio Marcos Pinho da Silva, de 23 anos, que morreu no local. Segundo informações de testemunhas, o jovem tentou realizar uma ultrapassagem e acabou batendo contra o ônibus. O coletivo retornava para Teresina após uma excursão na região. Um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Alegrete acabou tombando na rodovia estadual RS-377, na região conhecida como Santa Tecla, no município de Tupanceritã, deixando um morto e diversos feridos. De acordo com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupanceritã, a ABVT, o coletivo seguia com 14 passageiros e um motorista. O veículo seguia com pacientes para consultas que seriam realizadas na cidade de Ijuí, quando o acidente ocorreu. Agentes da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para o hospital de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Um ônibus urbano acabou incendiado na noite desta última segunda-feira, nas proximidades da favela do Detran, no bairro Iputinga, na zona oeste do Recife, após uma ação policial que deixou 2 homens mortos. Os agentes lotados do Batalhão de Operações Especiais acabaram autuados pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Uma câmera registra o exato momento que os policiais arrombam a porta da casa onde os homens estavam.
De acordo com os relatos de familiares, não houve troca de tiros, como os policiais chegaram a afirmar. A Polícia Civil de Pernambuco afirma que os homens estariam com arma de fogo e material entorpecente. A Polícia Militar afirma que estão apreendidos 527 gramas de entorpecentes e mais de 28 pequenas porções de erva ilícita. No local foram apreendidos 150 pedras de crack, uma balança de precisão, 2 revólveres calibre 38 e 12 munições, sendo 9 deflagradas. 2 ônibus escolares acabaram furtados da Escola Estadual Beira Rio, em Luzimangues, no distrito do Porto Nacional, na noite deste último sábado, após os motoristas perceberem o furto. O furto foi comunicado nesta última segunda-feira após o responsável pelo ônibus procurar ajuda policial. As polícias do Maranhão e do Pará acabaram acionadas, já que havia possibilidade de os bandidos terem fugido com os ônibus para essas regiões. No final da tarde desta última segunda-feira, a polícia do Pará informa que localizou os coletivos em um terreno de Conceição do Araguaia. Até o momento ninguém foi preso. Um ônibus DD da Expresso Itamaraty, que saiu de São Paulo com destino a Sinop, no Mato Grosso, acabou atolando em uma estrada vicinal em Rondonópolis. Na tarde desta última segunda-feira, um acidente envolvendo 2 carretas acabou fechando a BR-364 na altura da cidade de Pedra Preta, antes de Rondonópolis. De acordo com a PRF, o acidente com o ônibus ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 21, quando a BR-364 seguia interditada. Por conta do ônibus atolado, a viagem acabou atrasada em algumas horas. Um trator de uma propriedade local ajudou a retirar o ônibus. A PRF informa que a BR-364 acabou liberada por volta das 9 horas da terça, após o vazamento do carregamento de etanol de uma das carretas. Na noite desta última terça-feira, um motorista aposentado, Antônio José Ferreira, de 68 anos, acabou baleado em frente à garagem da Aviação Campo Belo, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos disparos atingiu o ombro da vítima, que acabou encaminhada para o Hospital Campo Limpo. Segundo informações de testemunhas, um homem que seguia na garupa de uma moto efetuou diversos disparos em direção à calçada. O sindimotorista afirma que o motorista seguia participando da campanha eleitoral do sindicato com integrantes de chapas concorrentes. A 34ª DP registrou a ocorrência, que segue sendo investigada. Em Santa Catarina, um menino de 10 anos acabou morrendo atropelado na manhã desta quinta-feira por um ônibus que operava linhas municipais, como informa o Corpo de Bombeiros Voluntários. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta de 6h23 da manhã, na rua Manuel Francisco da Costa, no bairro Vieira, em Jaraguá do Sul. O motorista do coletivo informa que o menor tentou desviar de uma poça d'água e teria entrado na frente do ônibus. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local da ocorrência. A criança, que não teve o nome informado, acabou morrendo. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Um ônibus urbano da Rápido do Luxo Campinas acabou pegando fogo na tarde desta última quarta-feira, quando seguia no bairro Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista, chamando a atenção de moradores. De acordo com a prefeitura, o coletivo seguia transportando cerca de 20 passageiros e, apesar do susto, não houveram feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados e conseguiram controlar as chamas, porém o ônibus ficou totalmente destruído. No Rio de Janeiro, um ônibus urbano da Transporte Santo Antônio, que fazia a linha Amapá-Duque de Caxias, acabou tombando na manhã desta quinta-feira, quando seguia viagem pela estrada Barão do Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ônibus perdeu o controle em uma valeta aberta na estrada e tombou em seguida. De acordo com relatos de moradores, o motorista do coletivo ajudou a retirar os passageiros pela janela de emergência. Entre os feridos estão uma grávida, o motorista e outras pessoas. Não há informações do estado de saúde dos acidentados. Os moradores afirmam que a empresa Águas do Rio abriu uma vala para passar uma tubulação e que não teria fechado corretamente. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da Reunidas Caçador e um caminhão deixou ao menos 5 feridos na madrugada desta quinta, na BR-282, no município de Erval do Oeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, entre os feridos estão um bebê de 3 meses e o motorista. O condutor acabou preso às ferragens, após bater na traseira de um caminhão que seguia no mesmo sentido. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos para um hospital da região.
O veículo saiu de Florianópolis e seguia para Concórdia. O número de passageiros a bordo no momento do acidente acabou não informado. E a Expresso Guanabara segue recebendo os novos ônibus 0 km, com a configuração de poltronas leito total, ampliando a quantidade de veículos nesta configuração na frota da empresa cearense integrante do Grupo Guanabara, pertencente ao empresário Jacob Barata. As unidades com carrocerias Paradiso G8800DD foram fotografadas pelo casal Busólogo quando passavam por uma vistoria do TCO Digital na concessionária Mercedes-Benz Guanabara Diesel, na cidade de Barra Mansa, no sul fluminense. Os veículos registrados contam com capacidade para 43 passageiros, acomodados em 31 poltronas no andar superior e 12 no piso inferior, todas leito e com tomadas USB, cinto de segurança, descansa pés e pernas, porta-copos e suporte para bolsas. Os novos ônibus da Guanabara possuem chassi O500RSD 2445/30 Bluetech 6 de 14 metros de comprimento, que são equipados com motor MB-OM460LA e que atendem à norma Proconv P8, equivalente ao Euro 6. Sua potência máxima é de 449 cavalos, 330 kW e 1.600 RPM, e torque máximo de 2.200 Nm a 1.100 RPM. São equipados com sistema de ar-condicionado, condutos individuais arco, sanitário no piso inferior, luzes de leitura direcionais, geladeira em ambos os pisos, porta-pacotes para pequenas bagagens e janelas panorâmicas com vidros colados e cortinas plissadas. Contam ainda com itinerário eletrônico em LED, valéu, bagageiro, sensor de câmera de ré, parede de separação com porta, DPM, dispositivo de poltrona móvel para fácil acesso de pessoas, com mobilidade reduzida ao interior e acomodação em uma poltrona leito do veículo. Foram adquiridas 45 unidades do Paradiso G8800DD da Marco Polo. São 30 veículos na configuração semileito e 15 na configuração leito total. Os prefixos ficaram organizados na seguinte ordem: semileito no 2301 ao 2330 e no leito do 2331 ao 2345. Os veículos da categoria semileito contam com configuração interna com capacidade para 56 poltronas do tipo semileito, sendo 12 no piso inferior e 44 no piso superior. A NTT realizou na tarde desta última quinta-feira, dia 16 de novembro, uma operação de fiscalização na rodoviária de Vitória da Conquista, na Bahia. Os agentes analisaram condições de veículos e sessões de vendas de passagens autorizadas. Houve apreensão entre os veículos de um ônibus da aviação Itapemirim que fazia a linha Timbaúba a São Paulo. De acordo com a empresa, a retenção do coletivo se deu por conta da venda de 2 passagens por agências credenciadas com sessões não autorizadas. Em nota, a Itapemirim informou que orientou novamente os agentes quanto à emissão de passagens. Outras empresas como Real e Transporte Coletivo Brasil também tiveram ônibus retidos. A plataforma de vendas de passagem do Grupo Comporte, a Mob Fácil, está lançando a campanha de arrecadação de roupas para as vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no início do mês de setembro. A tempestade afetou ao menos 103 cidades. São ainda 1.426 desabrigados, pessoas que necessitam de abrigo público, e 20.969 desalojados, pessoas que estão em outras residências. A Defesa Civil estima que mais de 357 mil pessoas tenham sido afetadas pelas inundações. A logística do transporte até o Rio Grande do Sul está sendo realizado pelas empresas parceiras da Mob Fácil, nos ônibus da Penha, Expresso Maringá, Itamaraty, Expresso de Prata, Piracicabana, Princesa, União e Empresa Cruz. As doações estão sendo recebidas nas rodoviárias das cidades de Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, São Paulo, na rodoviária do Tietê, São Paulo, na Barra Funda, Araraquara, Bauru, Piracicabana e na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro.
30 ônibus rodoviários foram fiscalizados e 4 deles multados e recolhidos à garagem em mais uma ação fiscalizatória do DETRA-RJ ocorrido na manhã do dia 17 de novembro. A operação no feriado da Consciência Negra levou fiscais a rodoviárias do Rio e aos terminais rodoviários Roberto Silveira, em Niterói e de Nova Iguaçu, para garantir a segurança e acessibilidade dos transportes intermunicipais durante o final de semana, e que se prolonga com um feriado. 3 multas foram emitidas por ausência, rasuras ou vencimento de certificado de autorização para tráfego e uma por falta de permissão para transporte. Estamos nas ruas para garantir a segurança da população, um transporte melhor e seguro. Para fazer alguma reclamação ou denúncia, basta entrar em contato com a ouvidoria pelo site www.detrarj.gov.br ou pelo telefone 21 38 83 41 41. Fiscais do DETRA-RJ também estiveram na manhã mais uma ação de fiscalização, desta vez no município de Nova Iguaçu, onde multaram um ônibus da linha 461, fábrica de pólvora a posse, que circulava com os bancos em mau estado. Ontem, em outra ação, os agentes também multaram um veículo da linha 2195C, Castelo Guapimirim, por apresentar desregulação do ar no ar-condicionado. Essa operação ocorreu no terminal rodoviário Menezes Cortes, localizado no centro do Rio. A Aviação Águia Branca, a empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, começará a atender destinos na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a partir desta sexta-feira, dia 17 de novembro, com trechos que ligam Vitória, no Espírito Santo, às cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. A expansão de operação foi autorizada em setembro, em resolução publicada pela ANTT. O trecho que será operado por ônibus semileito terá saídas de Vitória às segundas e sextas, às 9h20 da noite, e da região dos Lagos, às terças e domingos, também às 9h20 da noite. Durante a alta temporada, entre os dias 15 de dezembro e 10 de fevereiro, as viagens serão diárias, com partidas às 9h20 da noite. As passagens custam a partir de R$ 79,00 e já estão disponíveis para compra em todos os canais de vendas da empresa, que inclui o aplicativo da Aviação Águia Branca, o site Agências Físicas e o Zap Mensagens, sistema de vendas via WhatsApp, onde o cliente conta com a ajuda de um atendente. As passagens compradas no site podem ser parceladas em até 12 vezes com cartão Águia Branca. A frota do transporte coletivo público de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, já conta com 375 ônibus novos com ar-condicionado, acessibilidade e suspensão a ar. De acordo com a prefeitura, até o fim de 2023, 45 veículos serão adicionados ao atual contingente, totalizando 420 automóveis. O aumento da frota é parte das exigências da prefeitura para melhorias no sistema de mobilidade urbana. Está prevista na lei que modernizou o transporte público da capital mineira através da criação de remuneração complementar que possibilitou maior qualidade no sistema, com a manutenção da taxa. A tarifa segue em R$ 4,50 em Belo Horizonte desde 2018. Os novos ônibus estão recebendo uma plotagem especial com a numeração dos veículos. Com as novas adições, a frota do transporte coletivo conta com 2.671 veículos, sendo que 70% possuem ar-condicionado. Além do aumento da frota, a Prefeitura de BH ressalta que foram acrescidas 1.389 viagens, sendo 815 em dias úteis. E até dezembro serão 2.170 viagens a mais. O foco será nos horários de pico, visando reduzir a superlotação dos ônibus. Alguns grupos da população já usufruem da gratuidade no sistema. É o caso do Vale Transporte de Saúde, concedido de maneira prioritária para pacientes oncológicos e acompanhantes que precisam se deslocar para consultas e procedimentos médicos. A tarifa zero também foi implantada nas linhas de vilas e favelas. A Prefeitura afirma que o auxílio de transporte social, que está em fase de regulamentação, irá beneficiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, ao garantir o deslocamento e o acesso ao transporte público. Além deles, também são concedidos o auxílio transporte mulher, para mulheres em situação de violência doméstica, e o auxílio transporte escolar, que garante gratuidade a 6.000 estudantes.
E para fechar, uma última notícia. O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon Teresina autorizou a repetição do edital de chamamento público para a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário semi-urbano interestadual de passageiros entre as duas cidades. A medida em caráter excepcional tem prazo até a finalização de processo licitatório que deve regularizar definitivamente a situação. Esta é a quinta chamada, uma vez que, nas outras 4 tentativas, não houve interessados, com os certames sendo declarados desertos. O edital do chamamento estará disponível a partir do dia 20 de novembro pelo site licitação@timon.ma.gov.br. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 21 de dezembro de 2023. O consórcio intermunicipal é uma delegação da ANTT desde março de 2016. Por compor 2 cidades de diferentes estados de federação, mesmo que próximas, o transporte entre elas acaba sendo uma atribuição da autarquia federal. O chamamento público é necessário para regularizar a prestação dos serviços enquanto a licitação definitiva para o serviço não é concluída. Em reunião em 4 de maio de 2022, o diretor administrativo do consórcio de Timon, João Batista, participou da reunião com a diretoria da ANTT em Brasília, no Distrito Federal. Na ocasião, o assunto da pauta foi justamente o processo licitatório para a contratação de empresas de transportes de passageiros interessadas em atuar na ligação interurbana. Todo o projeto está sendo elaborado com base em estudos que consideram as peculiaridades do transporte coletivo urbano de Timon e semiurbano entre Timon e Teresina. O serviço entre as duas cidades vinha sendo realizado pela empresa Timon City. O consórcio precisou fazer uma convocação para o cadastramento de ônibus e vans na cidade com o objetivo de garantir a circulação de pessoas entre Timon e Teresina. A medida foi anunciada no dia 23 de outubro, após a empresa Timon paralisar os serviços de transporte público. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.